Olá, aqui é o Luiz Vicente, você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. Desde 1928, o psicólogo, o PhD Maston, William Malton Maston, ele desenvolveu uma teoria que trabalha através dos comportamentos das pessoas 4 fatores, que é o dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E ele diz que nós temos esses 4 fatores dentro do nosso comportamento. Por quê? 50% do nosso comportamento vem dos nossos ancestrais, vem da nossa genética, da nossa árvore genealógica, e os outros 50% a gente adquiriu ao longo da vida. E essa construção dessa sua genética com a construção que você tem, com a sociedade onde você vive, seus pais, seus irmãos, trabalho, escola, marido, mulher, filho, quando constrói, você cria um DNA que é único, onde a gente tem cada pessoa a sua singularidade. A gente tem semelhanças, mas ninguém é igual a ninguém. Então, existe a metodologia DISC, que ela trabalha justamente para te ajudar a você entender o seu comportamento, de que forma você age, de acordo com o meio onde você vive. Como é o seu comportamento? Quais são as suas competências, suas habilidades, seus medos, a sua forma de lidar com outras pessoas em situações de pressão ou em momentos também de tranquilidade? Então, a nossa ideia com essa mentoria é justamente mostrar para você de que forma esse comportamento ele pode te ajudar ou ele pode muitas vezes te atrapalhar dentro do seu dia a dia. Bom dia, gente. Eu sou a Antônia, sou de Brasília e eu conheci o Vicente quando ele lançou um curso, acho que de 5 dias. Foi gratuito. Grátis? É, grátis. E aí eu participei junto com a minha enteada. E aí, o ano seguinte, a gente comprou o curso e foi muito bom, porque abriu um leque, né, de aprendizado na vida da gente, expande a nossa mente em vários aspectos, né, e inclusive no que diz respeito à nossa vida particular mesmo. Melhora e muito no nosso aprendizado, inclusive com a gente mesmo, né. Tu me conheceu, foi algum link patrocinado, tu lembra? Foi alguém que indicou? Tu estava visitando na rede social e tu me achou? Tu lembra como é que foi? Na verdade, foi minha enteada. Ah, tua enteada. Foi. Ela que estava aqui em casa, eles tinham vindo para o casamento da minha filha em novembro, e aí ela tinha visto, ela que me falou desse curso, aí eu me inscrevi, ela falou, vamos se inscrever, não sei o quê. Aí eu falei, vamos. Vamos embora. Ela mora em São Paulo, e aí ela estava aqui em casa para o casamento da minha filha. E aí a gente se inscreveu, nós nos inscrevemos e ela já assistimos aqui em casa, mesmo naquela barulheira toda, naquela, sabe, com outras pessoas aqui em casa e tudo, mas aí a gente ia lá pro quarto, ficava só nós duas lá assistindo a aula grátis. Qual o nome dela? E aí, Gisela. Gisela, lembrei, Gisela, gente boa. Lembrei, Gisela, ela comprou o curso também. Foi. E aí depois a gente comprou o curso, né? Eu falo isso logo no módulo 0, se não me falha a memória. Na parte de bônus, acho que na parte de bônus, que eu digo assim, olha, aprende um pouquinho e coloque em prática. Aprenda um pouquinho e coloque em prática. Por que isso? Porque, às vezes, tem pessoas que dizem assim, Luiz, eu preciso estudar toda a formação para conseguir colocar em prática os aprendizados. Porque eu acredito que eu tenho que estudar tudo para colocar em prática. Tem pessoas que aprendem melhor desse jeito. Tem pessoas que fazem assim, nem estuda direito e já quer colocar em prática. Já tem pessoas que estudam um pouquinho e já colocam em prática. O que a gente viu que tiveram mais resultados foram aquelas pessoas que começaram a estudar uma aula, aprenderam alguma coisa, fez um resumo daquela aula, anotou o que ele achou importante para ele, reviu aquela aula, e ele já foi colocar em prática aqueles aprendizados. Dessa forma, a gente viu que essa pessoa, ela conseguiu mastigar melhor o conteúdo, conseguiu ter mais resultados sustentáveis, e mesmo se passando-se semanas, meses, ela consegue estar com aquele ali aguçado, e ao invés de ela, de repente, assistir a aula novamente, ela pode simplesmente olhar o resumo que ela fez. E se a gente percebeu que as pessoas que usaram essa técnica tiveram muito mais resultados. Por isso que eu fiz uma aula, que eu falei, ó,
olha, aprenda um pouquinho e coloque em prática, porque isso te dá mais aguçamento das informações, porque a nossa mente, ela tá sempre elétrica, né? Ela tá o tempo todo pensando em mil e uma coisas ao mesmo tempo. Só que quando você ouve algo, passou no seu radar, e tu diz, eita, tem aula do curso de Luiz, preciso tirar um tempinho para poder assistir. Só que tua mente está com tanta coisa que aparece em mil e uma situações. Se aquela aula de Luiz não for fazer alguma diferença no teu resultado, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, tu não vai dar tanto valor para ela. Isso é inconsciente. Só que quando tu vê que alguma forma tá apertando, tu diz, eita, eu tenho aquela aula ali para assistir, porque eu sei que ele vai me ajudar em tal coisa, em tal resultado, em tal objetivo. Aí tu vai parar para assistir. Só que quando tu tá assistindo, novamente a tua mente te dá outros gatilhos para fazer outras coisas, porque ela estava acostumada a tu ter uma rotina. A nossa mente, ela trabalha através de rotina, através de processos repetitivos. Então, quando tu começa a assistir, vai vir outras coisas para tentar tirar tua concentração. Não sei se acontece isso contigo, não sei se isso com certeza acontece com outras pessoas, talvez pessoas que estão aqui ao vivo, aqui assistindo a gente, vai perceber que tem coisas que você vai fazer e por você não dar uma prioridade para isso, ela termina entrando no lado que a gente fala secundário. Atualmente diz assim, olha, beleza, eu tenho que assistir, eu paguei, ou eu estou pagando, ou eu preciso pagar, eu preciso fazer dinheiro, preciso fazer caixa, mas eu também vou fazer isso aqui, então mais tarde eu faço, amanhã eu faço, e aí você não dá o seu devido valor. Então, às vezes, acontece isso. Então, eu tenho alunos que compraram o curso em julho do ano passado e começou agora em novembro. Eu tenho alunos que comprou em novembro e nem sequer assistiu ainda o curso. Às vezes, uma vez ou outra, eu mando mensagem para alguns alunos e eu digo, olha, e aí, tá tudo bem, tudo tranquilo? Como é que tá os estudos da formação? Tem alguma dúvida? Posso te ajudar? Alguns ficam até surpresos e falam assim, poxa, que interesse ele tem? Ele veio falar comigo, mandou um WhatsApp para mim. Eu digo, olha, sou eu mesmo, tá? Não é minha equipe que está enviando, não é mensagem automática, não. É o mesmo que estou mandando. E é incrível a quantidade de pessoas que às vezes dizem, Luiz, eu nem comecei. Eu estou terminando mais 2 cursos, teve um que chegou para mim e falou, Luiz, eu estava com 3 cursos. Estou concluindo o terceiro agora, e agora é que eu vou começar o teu daqui a 30 dias. Já teve gente que falou, Luiz, eu comecei, mas aconteceu outras coisas, tive Covid, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu irmão faleceu, um monte de coisa, estou parado. Teve outro que chegou assim, Luiz, eu estou aqui no hospital, juro a você, ela tirou a foto dela tomando soro lá no hospital, Luiz, eu estou internado faz 8 dias, e desde que eu estou internado eu não tive tempo de assistir a formação. E assim, é incrível a gente ouvir o feedback dos alunos e ver também as dificuldades que ele tem. E a importância do conteúdo está lá durante 2 anos à disposição dele. Para quando ele sentir necessidade, ele assistir novamente, ele rever. Inclusive, por aplicativo. Né? A gente tem o Nutro, que você consegue assistir pelo seu celular. Você não precisa, de repente, assistir só pelo computador. Você pode assistir pelo celular. Baixa o aplicativozinho, clicou, baixa a internet, ele já libera automaticamente. Aí isso varia muito, Antônia, de pessoa para pessoa. Tá? Então, a Gisela pode retomar sempre que ela achar necessário, ela vai lá e retoma. Né? E a gente está sempre colocando novos conteúdos lá, né? Na formação avançada, a gente está sempre colocando novos materiais lá dentro. Tá? E uma dúvida aqui, Luiz, e que pode servir para os outros também que estão aqui conosco. Qual a faixa etária melhor para eu trabalhar com a análise? Qual seria a melhor faixa etária ou para a gente estar trabalhando com a análise comportamental? O que você me diria? Você fala faixa etária em termos de idade do seu público-alvo? Sim. Antônia, Seria mais jovem, com os adolescentes, ou eu poderia pegar qualquer faixa etária? boa pergunta tua. Eu sempre falo o seguinte, a faixa etária ela vai estar de acordo com o público que você pretende atender. Exemplo, Luiz, o meu público que eu quero trabalhar, que eu quero desenvolver, que eu quero atuar como analista, é o público de jovens. Jovens ali entre 16 e 19 anos de idade, que estão na transição de carreira. Então, tem uma faixa etária de 3 a 4 anos ali. Vamos dizer de 16 a 20 anos de idade. Ali pode ser um público. Segundo público, até os 85 anos, tá? Vamos levar isso aí, isso é bacana. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas, pô, faz sentido. Olha, vamos agora uma pessoa que tem entre, sei lá, 17 e 18, entrou ali na faculdade, até os 24, 25 anos de idade. Aquelas pessoas que chegaram na faculdade, mas elas não sabem se realmente é aquilo que elas querem para a vida delas. O diz que consegue trabalhar. Espera aí só um pouquinho. Desculpa eu te cortar, mas, por exemplo, hoje em dia, eu perguntei sobre o jovem, mas, na verdade, um exemplo. Hoje, quando a mulher já criou os filhos, já está livre, porque, assim, existe um período na vida da gente que a gente se prende, a gente fica preso à família, né?
Não ir preso mesmo, literalmente, porque você tem que cuidar dos filhos. Eu digo você mulher, tá? Você tem que cuidar dos filhos. Mas existe uma outra faixa etária, que até foi legal isso aí que você está falando, no que diz respeito a 85 anos, porque você vê gente hoje querendo fazer faculdade com 60 anos. Eu Com conheço. 50 e poucos anos. Eu conheço. Depois que ele se Então, aposentou, ele foi fazer odontologia. exatamente. Tipo assim, peraí, eu tô aqui, já criei meus filhos, minha prole já voou, então eu posso viver de novo. E Minha o aí, quê? o que Minha prole? Eu é voei meu agora. filho? Voei agora. Buguei. Meus filhos já Ah, voaram, tá. né? Já cresceram, já saíram do ninho. Então, o que que acontece? Eu tô livre, leve e solta. Eu posso, Fazer o que eu você posso quiser. continuar, posso voar novamente. E aí eu posso me dedicar, tipo, eu tinha um sonho e eu dei uma parada nele, né? Dei uma paradinha enquanto eu cuidava dos filhos. Adolescente, você tem que dar uma atenção especial. Criança pequena, você tem que dar uma atenção especial. E aí, quando eles vão embora, o ninho fica vazio, eu posso andar de novo. E aí, Não então para essa criar faixa. novos ninhos, né? A não ser os netos. Não. Mas, ou seja, voar, ser livre para você voltar de repente a sonhar, né? Com a carreira, com a profissão. Exatamente, porque eu dei uma parada. E isso eu acredito que acontece com muitas mulheres, de você dar uma paradinha no teu sonho, no teu objetivo, em função da família. Então, esse lance que tu falou aí sobre faixa etária até os 85 anos, legal. Por quê? Porque não existe, meu querido, idade para um aprendizado. Então, todo tempo é tempo. A Então, andragogia mostra isso, né? A andragogia cara, a mostra nossa isso. mente, ela é muito poderosa e ela vai longe, se você quiser. Então, se você quiser, você aprende, desponta, cresce e ganha dinheiro e vai embora, independente de idade. Entendi onde tu quer chegar, Antônia. Entendi onde tu quer chegar. Vamos lá. Deixa eu só concluir esse raciocínio e eu vou especificamente parar pausadamente no que você me perguntou. Ou seja, Luiz, na faixa etária que eu tenho hoje, mulheres assim como eu, que os filhos já voaram, já cresceram, estão lá, de que forma eu posso ajudar essas mulheres nessa faixa etária para que elas voltem a sonhar e não se considerem simplesmente dona de casas? Para aquelas que querem sonhar. Seria isso a sua pergunta? Sim. Seria isso? Beleza. Então assim, embora a pergunta foi essa, qual a faixa etária melhor? Seria os adolescentes que estão em fase porque o adolescente, ele está no início, é diferente de mim, tá? Sim. Mas aí é onde eu quero chegar. Segura aí. Tu tem o perfil dominante, correto? Teu perfil é dominante, não é? É ou não é? O dominante, ele já quer a resposta para ontem. Ele faz a pergunta já sabendo a resposta. Não, fica tranquila, faz parte. Eu também tenho perfil dominante também, fica tranquila. Eu tenho influência de dominância, fica tranquila. Mas olha só, independente da sua idade, não quer dizer que você tenha que atender as pessoas da faixa etária da sua idade. Exemplo, acredito que você tem idade de ser minha mãe, minha tia, não sei, eu tenho 37 anos de idade. Mas o que é que acontece? Eu não necessariamente preciso atender pessoas que é da minha faixa etária de idade. Hoje eu tenho você como minha cliente, eu tenho clientes com 75 anos de idade, eu tenho clientes com 70 anos, com 65 anos de idade, que é meu público-alvo. Ou seja, dentro da minha faixa etária, o meu público-alvo mais específico é entre 25 e 50 anos de idade. Geralmente essa é a minha maior faixa etária. Não quer dizer que não venha outras pessoas com idades menores ou com idades maiores. Mas esse é o público que mais se identifica com aquilo que eu ofereço para eles. Só para tu entender esse ponto. Aí, beleza. Olhando a faixa etária inicial que eu falei, quando você olha entre 16 e 19 anos de idade, é aquele jovem que está lá querendo saber qual a profissão ele vai seguir, qual a faculdade ele vai aderir, qual curso ele vai aderir. E existem vários entraves nesse momento na vida daqueles jovens. Aquelas pessoas que estão na faculdade, que acabaram de chegar na faculdade, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre da faculdade, elas têm outras dificuldades diferente daqueles que acabaram de entrar. Desculpa, diferente daqueles que acabaram de tomar a decisão. Se você olhar, se você está no Google, existem várias pesquisas que mostram que, em média, no mínimo, 30% das universidades, elas perdem os jovens no primeiro ano da faculdade, até o segundo semestre. Por quê? Porque vários fatores acontecem com esses jovens que faz com que ou eles mudem de faculdade ou eles desistam do curso, ou eles simplesmente mudem de curso. Então, existe pesquisa sobre isso, tá? É um público que você pode trabalhar com análise comportamental. Outro público, aqueles jovens
que estão acabando de sair da faculdade com 25, 24, 26, 27 anos de idade, que estão indo para o mercado de trabalho na vera, valendo, e que não sabem como eles vão atuar. Por quê? Eles têm a teoria, mas eles não têm a prática. Ou vivenciar a prática de forma de estágio, de forma muito rápida. Mas eles não sabem se realmente é aquilo que eles querem para a vida deles, ou como adentrar no mercado de trabalho. Tá? Então, esse também é outro público. Existe também aquele público já um pouquinho maior, de 25 até 35, 40 anos de idade, em média ali, que aquele público já está no mercado de trabalho, ou deveria estar, mas eles estão infelizes no seu trabalho. Por N motivos, eles estão ali pela necessidade e não pela oportunidade de fazer aquilo que eles amam. E existem pesquisas que falam sobre isso, que mais de 70% das pessoas no ambiente de trabalho, elas trabalham pela necessidade e não pela oportunidade de fazer aquilo que eles amam. Até aqui, Antônia, faz sentido para você isso aí que eu estou te falando? Tá claro isso aí? Sim. Para quem está aqui do outro lado também, se quiser compartilhar alguma coisa, alguma informação, se faz sentido, me fala aí também, para ver que vocês estão aqui no raciocínio junto comigo, e eu vou chegar já no teu público, já, beleza? Existe agora um outro público. Tem uma amiga aí que comentou alguma coisa aí, Luiz. Eu comecei uma faculdade aos 40 anos e me arrependi porque não era algo que eu gosto. E se eu tivesse feito disso que antes, teria poupado tempo e dinheiro. É exatamente isso. É exatamente isso. Aisla é tua amiga? Seja bem-vinda aqui, tá, Aisla? Acho que é Aisla. Aislan Freitas. Aislan Freitas. É não? Achei que era. Tranquilo. Então, olha só. O que eu quero te dizer com isso? Já passei de 16 a 19, 20 a 25, 25 a 30... 25 a 35, 40. Agora tem a faixa etária dos 40. Que, olhando para o público feminino especificamente, eu tenho, inclusive, não lembro o nome agora da aluna, tem uma aluna da gente que ela atende esse público. Ela, pelo menos, ela estava com a ideia de atender esse público. Que era aquelas mulheres que estavam chegando na faixa etária da menopausa e que tinham algumas mudanças hormonais, também na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que meio que davam uma virada quando chegava aos 39, 40 anos de idade. E ela vivenciou isso, estava vivenciando isso. E foi que ela entendeu, Luiz, quantas mulheres que nessa fase ou estão divorciadas, ou estão com filhos aí adolescentes, com filhos que já chegam na faixa dos 20 anos de idade, que estão às vezes meio que perdidas entre administrar a casa, administrar o casamento, administrar os filhos e administrar a vida dela como mulher. E está tendo um turbilhão de hormônios ali dentro dela que estão em evolução. Está tendo mudanças. E quantas mulheres com esse material de análise comportamental se conhecendo, elas podem trabalhar melhor os seus objetivos. Então, esse também é outro público. Tem também aí a faixa etária que você está falando, tá? Que pode estar dentro desse público aí de 40, 40 e poucos anos de idade também. Vamos lá, até 50, 50 e poucos anos de idade. Esse público, assim como você falou, o ninho vazio, ou seja, os filhos foram embora, de repente ou são casadas, ou são separadas, ou de repente não tiveram filhos, ou de repente quer se encontrar profissionalmente, está naquela faixa etária dos 40 que não tem mais para onde brincar, no sentido de ficar testando tudo por aí, ou seja, elas têm que ter mais assertividade no que elas fazem, né? Tem que ter mais consistência, até porque é uma fase mais madura. Faz sentido? A mulher, depois dos 40, eu diria que ela sabe o que quer. Beleza. Sabe o que quer. Você falou uma frase agora, sabe o que quer, ok? Mas saber o que quer dizer que ela conseguiu alcançar o que ela quer ou não? Não, mas aí ela já tem maturidade. Beleza. Então, ela é nesse sentido do saber o que quer, no sentido de já ter maturidade para fazer escolhas assertivas. Perfeito, perfeito. Aí minha pergunta para a Antônia é, Antônia, você por já ter vivenciado isso, ou por estar vivenciando isso, você acredita que você conseguiria ajudar essas mulheres a elas serem mais assertivas e realmente colocar em prática o sonho delas, que por algum motivo, de repente, lá atrás, já foi aguçado, e por conta dessa questão mais familiar, ou de trabalho, ou de marido, elas tiveram que adormecer, mas que elas sentem que nesse momento, é o momento delas voltarem à vida, não que antes ela não vivia, né? Faz sentido isso? Com certeza. Então, existem muitas mulheres, no teu ponto de vista, que tá nessa fase hoje no Brasil? Com certeza, até mesmo porque a estatística de vida do brasileiro, a cada vez, ela aumentou. Então, essa mulher que os filhos saem de casa, ela vai... Cara, ela tem muito tempo para viver ainda, bicho. Perfeito. Então, me tira outra dúvida. Sabendo disso, Antônia conhece alguma mulher ou homem no Brasil que elas trabalham especificamente atendendo essas mulheres com a análise DISC? Cara, não.
Que eu saiba, não, pode até ter, mas eu não conheço. Eu não conheço. Veja que você quer trabalhar em um nicho com um subnicho bem específico. Qual é o seu público? Então, Mulheres. mulheres. Vamos por partes, vamos lá, me ajuda aqui. Público, mulheres. A partir de qual idade? Então, eu não especifiquei ainda a idade. Mas vamos Mas olhar. acho muito interessante isso que eu estou te falando aqui. É uma coisa que arde aqui dentro do meu coração. Trabalhar Beleza. com essa faixa Mas me etária. diz uma coisa. Qual a faixa etária média dessas mulheres? A partir de que idade, mais ou menos, essas mulheres começam a sentir isso, essa anteninha ligar para despertar, para querer alcançar o que elas 40. querem na vida delas? 40? 45, mais ou menos. 45, até mais ou menos que idade, mais ou menos? 50, 55, 60? 55, 60. Vamos dizer 60, vamos dar 15 anos de diferença? Vamos Ok? por 60, você põe Limite. uma média de 5 para cima, 5 para baixo. Beleza. É igual a atenção pré-menstrual. Isso. Entre 45 e 65 anos de idade, certo? Isso. Você saberia dizer quais são os hobbies que essas mulheres têm hoje? Quais são o quê? Os hobbies. O que é que elas gostam de fazer? O que é que elas gostam de fazer que elas se divertem com isso? Sei lá, assistir uma novela, ver um filme, fazer um esporte, ler um livro, praticar uma atividade física, sei lá. O que elas gostam de fazer? N coisas, né, Luiz? Porque tem tudo isso aí que você falou. Bem variado, correto? Mas elas é, têm, correto? Mas Ok. especificamente só isso, não. Beleza. É um tudo. Não, eu tô falando em termos de hobby. Agora, me diz uma coisa. Tu saberia, não sei se você já fez, tu saberia dizer algumas dores que essas mulheres têm hoje por elas ainda não terem alcançado ainda o objetivo delas? Uma principal, eu sei. Qual? Não se conhecerem o suficiente. Não se conhecerem o suficiente. Beleza? Porque quando eu me conheço melhor, é lógico que eu vou ter uma facilidade e habilidade com as minhas decisões. Beleza. Então Muitas você falou, vezes- se conheceu o suficiente. Qual outra Sim. dor que essas mulheres têm hoje na vida delas, por elas ainda não terem alcançado o sonho delas, ou por elas não se conhecerem o suficiente? Qual outra dor ela tem? Frustração. Frustração. O que você acredita que essa frustração ela ocasiona na vida dessas mulheres? Deixa eu só. Solidão Legal. e depressão. Poxa, bacana, tá? Deixa eu ligar aqui a câmera aqui. Solidão, depressão. E o que é que isso, na sua percepção, ocasiona na vida dela de relacionamentos com a família, com os amigos, com os colegas? O que é que tu acha que ela, por não se conhecer o suficiente, por ela se sentir meio que frustrada, por ela se sentir um pouco, às vezes, sozinha, né? Porque os filhos foram embora. Sei lá, uma das vezes você trabalha o dia todo, ou está separada, tá ali em casa o dia todo, às vezes se entrega, às vezes, numa Netflix, sei lá, num filme, não quer trabalhar, ou acredita que nada dá certo para ela, já chegou numa fase que não vai dar certo. Isso gera depressão. Como tu acredita que ela tem de dores ao redor dela? Ou seja, de que forma tu acha que ela se vê diante dessas pessoas? Como é que ela se enxerga? Valorizada? Será que ela se enxerga empoderada? Impotente, Incapaz. Cara, vê, tu já falou aí pra mim a pergunta que eu ia fazer lá atrás que eu não fiz. Qual era a pergunta? Me diz 10 dores que essas mulheres têm por não terem alcançado esse sonho delas. Só que se eu te perguntasse 10 dores, tu ia ficar, tal. Chegasse na quinta, Cara, é verdade. tu ia se perder. Só que é verdade. eu fiz uma pergunta diferente que teve o mesmo sentido, tá? Eu fui afunilando isso, tá? Por que eu tô te dizendo isso? A mesma coisa, tu pode chegar para alguma mulher que tu acredita, pode ser uma amiga, pode ser uma colega, pode ser indicação de uma amiga tua, que tu acredita que ela é o teu público-alvo. E tu pode chegar para ela e falar assim, olha só, sei lá, Luísa, tudo bem, Luísa? Meu nome é Antônia, e eu trabalho ajudando mulheres a elas se encontrarem, a elas conhecerem realmente o suficiente para saber que decisões elas precisam tomar nessa fase da vida delas. Né? Eu já vivenciei isso que você está vivendo hoje e eu queria poder te ajudar, poder te orientar, poder te mentorar em relação a isso. E eu tenho aqui uma ferramenta que vai te ajudar a você se conhecer melhor e você encontrar essa guerreira que tem dentro de você. E você encontrar essa mulher que você sabe que você tem dentro de você. Que talvez nesse momento, as nuvens que estão passando aqui, elas não consigam ainda te mostrar isso. Mas eu sei que aí dentro tem uma pessoa que quer vencer,
que quer superar os desafios, que quer viver e que tem muito ainda a contribuir com a sociedade. Eu posso te mandar esse questionário para você responder? Qual é a louca, Antônia, que vai dizer que não quer? É verdade. Faz sentido? Uhum. Quando tu enviar esse link para ela, ela vai responder o questionário. Aí tu vai dizer, Luísa, eu posso agendar contigo, sei lá, não sei, amanhã à noite e amanhã pela manhã, domingos, você vai agendar um dia, que não seja depois de muito tempo, para que você possa dar uma devolutiva para ela, certo? Certo. Nessa devolutiva, tu já vai ter todas as informações que você precisa dentro do relatório. E aí eu preciso orientar para quem está aqui vendo a gente aqui agora, ou quem vai ver essa gravação depois. Gente, esse material que eu estou falando aqui para a Antônia é porque a gente tem uma metodologia de análise de perfil comportamental que ele gera 3 tipos de relatório. Relatório básico, o intermediário e o completo. O relatório básico, ele gera um gráfico natural e ele gera as principais habilidades que aquela pessoa tem. O relatório intermediário, ele gera 10 páginas de informações, onde ele gera um relatório, um gráfico natural, um gráfico ajustado, pontos de melhorias, e também gera um radar das competências, onde ele gera várias competências que aquela pessoa tem, são 16, mais subfatores dessas competências. Dito isso, a gente tem também um relatório mais avançado, que é um completo, que são 27 páginas, onde ele tem mais de 80 informações sobre o comportamento daquela pessoa. Então, tudo que a Luísa está vivenciando hoje, esse relatório vai dizer nesse relatório completo. Então, se a Antônia chega para ela e já diz assim, olha, eu tenho um relatório, um mapeamento de perfil comportamental, a metodologia DISC, que vai te ajudar a fazer isso, isso e isso. A mente dela vai gerar um gatilho de defesa. Peraí, mas eu já ouvi falar, ou eu não conheço, será que isso é bom? Será que isso vai me ajudar? Então veja que eu estou te ensinando, tu fazer um caminho diferente de mostrar para ela a solução, a transformação que o teu produto vai gerar para ela. É o que a gente chama de veículo e destino. O veículo é a ferramenta que tu vai levar ela para chegar ao destino dela. Só que quando tu diz o veículo que tu vai usar, inconscientemente tu ativa na mente do outro o sistema neocórtex, que é o sistema da razão. Ela vai tentar colocar informações que ela vai verificar se o que tu está falando faz sentido. Só que, se tu fala para ela o destino que ela vai ter com aquele material, sem ela saber nem que material ainda ela quer te ouvir mais. Ela quer saber o que é isso. Porque se tu falar para ela, olha, eu tenho um material, eu tenho um questionário, que ele vai conseguir te ajudar, aí você vai de acordo com a transformação que ela vai ter com aquele material. Depois é que você fala que é o análise DISC. Depois que ela já viu, já pegou, já sentiu. Aí você fala. Fazendo isso, Antônia, tu pode pegar 3, 4, 5 pessoas que você acredita que é seu público-alvo. E aí vem uma outra pergunta que eu queria te fazer, tá? Lógico, aqui eu estou te dando uma mentoria, que eu sei que outras pessoas aqui podem pegar essa mesma ideia e utilizar em diversos outros públicos. Todos esses públicos que eu falei até agora, dos 19, até agora os 50, 60 anos de idade, você pode fazer a mesma coisa, sem mudar nada. A mesma estratégia. Foca nas dores, pega essas dores e chega até a pessoa dando a solução para aquelas dores. Então, quando tu fizer isso, aí a minha pergunta agora, Antônia, tu acredita que tu conheça algumas mulheres, pelo menos uma, 2 ou 3, que tu conheça, no teu rol de amizade, convívio, que passa por esses problemas hoje? Conhece alguém? Sim. Quantas mais ou menos? 2, 3, 4, só para ter uma ideia. Umas 5, mais ou menos. Vamos dizer 5. Tu teria a abertura. Tu já chegasse a fazer análise disso com elas? Ou não? Não. Perfeito. Tu teria a liberdade, desse jeito que eu tô conversando aqui contigo aqui agora, pelo que eu te falei, de tu fazer uma ligação, mandar um áudio, ir lá pessoalmente se for o caso, e falar com essas pessoas para que tu possa enviar um questionário para elas, para que elas possam responder esse questionário e tu dar uma devolutiva para elas, de forma gratuita, sem cobrar nada para isso. Tu acha que tu teria essa liberdade de fazer isso? Sim. Por que eu te digo isso? Exemplo, eu trabalhava muito com o público de jovens, né, na área de coaching, na área de carreira. E, exemplo, eu conheci alguns pais de alguns deles, e eu tinha a liberdade de dizer, olha só, Antônia, eu vejo que teu filho está agora no 3º ano, concluindo agora o 3º ano, e como é que está a escolha profissional dele? Ele já conseguiu chegar, já sabe qual carreira ele vai seguir, ele já validou se realmente é aquela faculdade que ele vai fazer. E aí, quando eu sentia que o pai não estava com 100% de certeza, que o filho estava um pouco perdido, eu falava, olha, se tu quiser, eu trabalho, como tu sabe, eu trabalho muito nessa área, se tu desejar, eu posso fazer uma sessão de coaching com ele, para ajudar ele a ele se encontrar melhor e tomar uma decisão mais assertiva. Ter uma escolha profissional mais assertiva. E com apenas um encontro, eu já consigo ajudar ele a diminuir, no mínimo, 80% as chances dele não errar na escolha profissional. Se tu quiser, eu posso fazer uma sessão de coaching com ele. Eu posso ver na minha agenda. Essa semana eu não consigo, mas semana que vem eu consigo ver um horário.
e eu posso agendar contigo para fazer com ele. O que é que tu me diz? Antônio, juro a você, todo, sem exceção, dizer, Luiz, pô, que bacana, cara, obrigado. Mas tu não vai cobrar nada por isso, cara? Eu falei, olha, eu cobro por esse serviço. Mas assim, eu queria nesse momento te dar isso de presente, até por te conhecer, já conviver contigo. Eu queria te ajudar mesmo, na realidade. Agora eu preciso que seu filho queira, porque para poder a sessão fluir, eu preciso que ele esteja aberto a participar. Ele disse, não, eu vou conversar com ele. Faz o seguinte, conversa com ele. Se ele dizer que topa, eu dou uma ligadinha para ele, mando o zap para ele, tu me dá o zap dele, eu dou uma ligadinha para ele, converso com ele. Para que isso? Pra eu ter certeza que o filho dele quer e não é ele que tá forçando. Se você estiver forçando, não vai. Então, o que é que eu te digo? Se tu for falar com uma amiga, que essa amiga, de alguma forma, tu sentir que ela tá indo só porque tu tá pedindo, não chama. Tu tem que mostrar que é uma oportunidade que tu poderia cobrar por esse serviço. Mas tu não vai cobrar para ela, tá? Tu não vai cobrar para ela. E se você tá iniciando, não tem vergonha de dizer, olha, eu inclusive fiz agora há pouco a formação, estou finalizando o estudo, e eu queria pegar algumas pessoas da minha confiança para fazer isso, tá? Eu, inclusive, eu tenho uma carta, que não é uma carta, na realidade, é uma carta de venda que você pode mandar para essas pessoas, tá? Pedindo para que elas respondam. E daí, tu faz de forma gratuita. Se você quiser, no final, você pode ofertar para elas o pacote, uma devolutiva mais avançada, 2 ou 3 encontros com essas pessoas, para ajudar os alunos com os aprendizados que eles estão tendo ao longo dessas semanas e ao longo da formação gratuita. Eles já saíram do absoluto zero, como análise comportamental, a faturar no mínimo aí R$4.000, ou chegar até R$4.000 de faturamento, colocando em prática as estratégias que eu vou ensinar na formação gratuita. É algo bem, bem legal, que vale muito a pena, e ele segue essa lógica que eu estou te falando aqui agora. Tá? Então, veja que você consegue ver possibilidades com pessoas, num primeiro momento, que está ali no teu banco de dados. Ou seja, são pessoas que estão próximas a você. Você pode dar um relatório básico para elas, para depois você vender o avançado. Ou você já pode, de cara, dar o avançado, e com esse avançado, tu vender para elas mais 2 ou 3 encontros. Porque se elas vão ter o resultado que elas vão ter já no primeiro encontro contigo, elas vão querer fazer mais encontros. Só se ela não tiver condição de fazer contigo. Então, você consegue fazer isso. Isso. Aí, isso é apenas uma pontinha do iceberg. Se você olha isso como um negócio, Antônio, você precisa pegar essas dores aqui, colocar o máximo que você puder, desejos que essas mulheres têm na vida delas, sonhos, como elas se veem daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, como é que elas se veem? Elas querem viver, não querem morrer. Então, como é que essas mulheres hoje, elas gostariam de se ver daqui a 10 anos? Como é que vai estar a vida delas? Então, tu precisa gerar esses conteúdos nas tuas redes sociais para que novas mulheres possam ver você. E se você fizer isso numa constância, toda semana gerar esses conteúdos, você pode se tornar a número 1 no Brasil. Para todas as vezes que alguma mulher no Brasil, elas pensarem que elas não sabem, elas não se conhecem o suficiente nessa fase da vida delas, e elas desejam se encontrar e voltar a viver, quem é que vai vir na mente delas? Antônia Vinhal. Você pode ser referência. Se você não conhece nenhum faixa preta nesse mercado, você pode ser a faixa preta desse mercado. Agora sim, é um trabalho como qualquer outro trabalho. Você tem que se dedicar, você tem que se entregar. E você tem que acreditar, que eu sei que você acredita. Você acredita no seu potencial. Tá? E outra coisa, quando a gente pensa no financeiro, a gente diz assim, quando a gente pensa no financeiro, em primeiro lugar, as pessoas percebem quando você está lá pensando só no financeiro. Quando você pensa na transformação que você vai gerar na vida dessas mulheres, isso torna-se uma missão, isso torna-se um propósito maior. E quando você vai nesse propósito, quando você vai nessa missão, o mundo ele começa a abrir as portas. Você pode chegar aqui, você está fazendo uma mentoria aqui comigo aqui ao vivo. Você pode pegar uma dessas mulheres, ou as 5, uma vez por semana, você chamar elas dentro do seu Instagram, ou dentro do seu YouTube, se você não tem canal, cria um canal, do seu Facebook, e você fazer uma live como essa com elas. E você anotar 4, 5, 6 perguntinhas chaves que você pode fazer para elas dentro dessa live. Oi, Luísa, tudo bom? Luísa, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui junto comigo nessa live de hoje, quinta-feira, às 20 horas, 19 horas, 5 horas da manhã, seja lá a hora que for. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo. Obrigado de coração. É um prazer muito grande ter você aqui dentro do meu Instagram. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, pessoas que também estão te assistindo. Me diz aí qual é o teu nome, né, onde você mora, o que você faz, só para a gente poder te conhecer um pouco mais. Isso que eu acabei de fazer com você aqui agora. E aí você pergunta, olha só, hoje você é casada, é solteira, tem filhos?
Como é que você se identifica hoje na sua vida? Você já chegou a alcançar o seu sonho, os seus objetivos? Ou seja, você vai fazer perguntas que têm a ver com as transformações e as dores da vida delas. E isso você vai gerar um engajamento que outras mulheres, quando estiver assistindo vocês, elas vão começar a se identificar. E essa identificação vai fazer com que essas pessoas que estão se identificando, elas queiram te acompanhar, elas queiram te seguir. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês aqui agora? Eu estou dando conteúdo gratuito sobre análise de perfil comportamental, respondendo perguntas da minha audiência, pessoas que me acompanham, pessoas que estão no meu Instagram, tá vendo isso aqui? Se elas não se identificam, elas vão sair do meu Instagram. E eu agradeço que elas saiam. Eu não estou preocupado aqui com a quantidade de pessoas que estão aqui ao vivo junto comigo. Eu estou preocupado em gerar conteúdo de valor, para que esse conteúdo de valor eu possa distribuir ele de forma paga nas redes sociais, para que outras pessoas que têm interesses semelhantes aqui ao nosso possam ver, possam assistir e possam vir para o nosso Instagram para acompanhar os materiais. Faz sentido? Sim. Veja que é um trabalho, ele não acontece da noite para o dia, mas é uma construção, como qualquer outro trabalho. Se eu tenho um emprego físico... O bom é que você coloca, tá vendo isso aí que tu tá falando? Você conscientiza o aluno que não é milagre. Não é da noite para o dia. Um após o outro, e é assim como se fosse um serviço físico, gente, também, né, Luiz? Exato. A gente tem que se arrumar todo dia de manhã. Tipo assim, às vezes eu tô acordando cedo, né? Eu acordo cedo para começar a estudar e tudo. Porque eu sou nova no digital, tá, gente? Então, o que acontece? E aí, cara, se tu tivesse que ir pro plano, no caso meu aqui é o plano, se você tivesse que ir para outra cidade trabalhar, trabalho físico mesmo, tu não ia ter que acordar de manhã, bicho? Então, do mesmo jeito é o digital. Se você quer aquilo ali, então tu tem que pôr o foco e andar. Só que tem muita gente que vende milagre, né? Tu sabe disso, né? Tem muita gente na internet que vende milagre. Não, você vai faturar 10 mil e não sei o quê, e blá, blá, blá. Você pode até faturar, não resta dúvida, não estou dizendo que não acontece. Acontece. Só que, meu amigo, por trás disso aí tem uma todo mão um trabalho. Uhum. É exatamente isso. Para você ter ideia, tá para você ter ideia, dentro dessa minha chamada, que vai acontecer agora do dia 17 ao dia 20, eu inicialmente coloquei o seguinte: eu vou, através de uma série de 4 vídeos, de 4 encontros, de 4 episódios, eu vou te ajudar a você sair do absoluto zero. Como assim do absoluto zero? Porque pode acontecer da pessoa não ser analista, ou ele ser analista e não ter tido resultados. Exemplo, Maria fez a formação conosco, ela até hoje não fez nenhuma venda, pelo que eu entendi na nossa conversa aqui até agora, mas ela de repente está do absoluto zero, em termos de faturamento. Não ganhou nada com isso. Então, qual a ideia desse evento gratuito, dessa formação gratuita? Eu vou te ajudar a você sair do absoluto zero, e eu tenho colocado antes o seguinte: sair do absoluto zero para faturar 5 mil reais como analista comportamental. Algumas pessoas podem falar assim: Luiz, peraí, tu tá maluco? Eu ganho lá 2 mil reais por mês, 1.000 reais por mês, eu estou desempregado. Tu vai dizer que eu vou assistir essa formação gratuita e eu vou chegar a 5K de faturamento? Tudo depende do seu esforço. Eu tenho vários alunos que em um único lançamento que ele fez, ele faturou mais de 25K, mais de 25 mil. Como eu tenho alunos que entraram lá, vamos dizer, no final do ano passado e faturou 2 mil reais até agora. Como eu tenho alunos que, a única vez que ele fez aquilo que eu mandei ele fazer, eu ensinei para ele, ele colocou 100 reais e ele faturou 600 reais. Então, tudo varia de acordo com aquilo que você se entrega, né? Mas existe uma construção. Do mesmo jeito que você acorda às 7 horas da manhã, para você começar no emprego às 8 e até meio-dia, você pega às 14 e vai até às 18, vamos dizer, um trabalho tradicional, 8 horas por dia. Se tu entende que o teu jogo, a partir de agora, é o digital, tu tem que se comprometer 8 horas por dia para estar lá trabalhando. Eu penso desse jeito, Luiz. Tu não pode achar um milagre. Eu vou postar 3 videozinhos aqui, 3 artezinhos aqui e vai cair cliente. Não vai. Aquela empresa que você trabalha 8 horas por dia, 8 horas, para ela existir, para toda aquela estrutura funcionar, houve todo o investimento anterior. Houve contador, houve CNPJ, houve alvará, houve taxa de bombeiro, houve pagamento de taxas, houve aluguel, houve equipe de venda, houve insumos, produtos, estoque. Existe você lá trabalhando para tudo isso de investimento entrar, para que tu começasse a faturar. Aí como é que tu quer chegar no digital sem fazer nada, pegar 3 artezinhas, tu postar,
5 artes É. e tu vai fazer venda. Aí, meu amigo, tu não quer trabalho, tu quer emprego. Tu não quer trabalhar, tu quer ter emprego. Eu trabalho no digital. Faturas quanto? Nada. Mas eu tô lá postando. Será que tu tá lá postando? Domingo, eu fiquei de 9h30 da manhã, até 1h36, foi meia-noite e 36, nem lembro agora. Eu só parei 10 minutos para almoçar e 10 minutos para jantar, não saí da cadeira trabalhando. Para muitos dizem assim, mas domingo é dia de lazer. Tranquilo, é dia de lazer, nada contra isso. Só que no meu caso, eu sou dono do meu negócio. Eu tenho toda a equipe que faz o trabalho para mim também, mas eu também tenho a minha empregabilidade dentro do meu trabalho. Eu estou aqui de forma gratuita dando conteúdo, eu não estou aqui de graça. Isso faz parte do meu trabalho. É a parte que eu me dedico a dar o meu melhor para os meus alunos, para que esse conteúdo eu possa gerar para outras pessoas lá na frente que não conseguem estar aqui ao vivo. Então, não é a quantidade de seguidor que eu tenho aqui, não é a quantidade de pessoas que está aqui que paga os meus boletos. E não é a quantidade de pessoas que está aqui que comprova a quantidade de alcance que eu tenho. Sim. Ou seja, às vezes, se você não entende esse jogo, você termina se frustrando ou achando milagre, porque viu alguém que teve lá resultado e você não tem. Ou você, Luiz, mas eu fiz o que tu mandou e não tive resultado. Será que tu fez mesmo? Será que tu assistiu a formação gratuita? Será que tu viu a formação avançada? Será que tu botou resumo? Será que tu colocou essas 10 dores? Em 5 minutos, eu chego na tua rede social, eu vejo que muita coisa que eu te falei tu não fez. Aí eu falo, olha, vai fazer, depois a gente senta, a gente conversa. Porque não adianta. Às vezes a gente faz tudo certinho e nem sempre a gente tem os resultados que a gente gostaria. Faz sentido, Antônio? Sim. Mas assim, eu acredito que com isso que a gente conversou até aqui, eu já te dei alguns nortes que dá para você saber, caramba, eu agora tenho uma base por onde eu devo começar. O que você tem que ter cuidado é por você ter um comportamento mais dominante, você já busca resultados mais de imediato. E existe essa construção. Então, o que é que você tem que fazer já de forma consciente? Peraí, Luiz, não sei o teu perfil mais baixo, sei lá, vamos dizer que é o conformista. Conformista. Vamos dizer que ele é o mais baixo. Tranquilo. Ele é o mais baixo. Então, o que é ele mais baixo? Ele exige que você esteja mais concentração, se planeje um pouco mais, tenha um pouco mais de análise no que você está fazendo, seja também mais racional, disciplina. Então, pega esses pontos que você não considera tão boa e de forma consciente, tenta trazer para a tua realidade para que tu, junto com o dominante, tu consiga ser mais assertiva, entendeu? Porque isso vai te ajudar. Exemplo, eu, Luiz Vicente. Eu, por ser comunicativo, se eu não tiver uma linha de raciocínio, algo que eu me concentre, que eu anote, às vezes eu conversando com você aqui, eu tô fazendo aquela anotação, ó. Pra quê? Pra eu não perder, porque às vezes eu perco o foco. E eu preciso estar atento. Eu sei que eu tenho que estar aqui às 9h59 da manhã, todo dia de segunda a sexta-feira. Então eu tenho que me programar. Só que a conformidade tenta me tirar do tempo, tenta fazer outras coisas. Não, eu tenho que estar aqui. E quando eu chego lá no Instagram, eu digo que eu vou estar, eu estou me comprometendo. Então isso é formas de eu o quê? Aumentar a minha conformidade sem perder a minha essência. Então aqui eu estou sendo Luiz Vicente, eu não combinei contigo que eu ia falar exatamente aqui na nossa conversa, eu não combinei contigo que tu ia fazer essa pergunta específica, que eu ia te dizer isso. Isso é a minha naturalidade. Então, à medida que eu pratico, mais eu aprendo. Então, é natural, você no primeiro momento, você se perder um pouco, você se atrapalhar um pouco, é uma construção. Só que é esses primeiros clientes que você vai construir no tijolinho para te ajudar a chegar no nível maior. E daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, tu vai perceber o quanto tu está evoluindo em relação ao que tu era o analfabeto digital, o dinossauro digital, entendeu? E você vai começando a aprender. É só ter um pouquinho de paciência, é só acreditar no teu projeto. É um trabalho que não exige tanto esforço em termos financeiros para poder fazer ele acontecer. Existem várias formas de você fazer ele acontecer sem precisar de verbas inicialmente, mas você consegue, com as verbas que você alcançar em termos de faturamento, você reinvestir no seu negócio, para que ele possa crescer ainda mais, entendeu? Então, assim, pega essas dicas que eu te dei, depois esse material vai ficar gravado, depois você vai poder rever ele novamente, pegar mais dúvidas, como que a gente viu aqui, para que você possa alavancar ainda mais. Qualquer dúvida também, você tem a comunidade do Facebook lá dos alunos, tem um grupo do WhatsApp, faz perguntas lá também, que outras pessoas também vão contribuir contigo também. Consegui te ajudar? Sim. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tem tempo aí? Dá para me perguntar? Dá sim. Pode perguntar mais um aí. A pergunta é o seguinte, porque, igual tu falou, existem vários nichos, né? Você vai várias faixas etárias. Mas eu estou jogando agora para dentro do lar, tá? Para dentro de casa. Certo. Quem já é pai e mãe, para utilizar embora seja mais complicado, porque santo de casa não faz milagre, mas
quando eu quero utilizar isso dentro de casa, com os meus filhos. Quando eu entrei, eu fiz, né? Eu tenho um casal de filhos. Eu fiz com eles. Mas não é a mesma coisa, assim, igual você fazendo, uma pessoa de fora fazendo, ou quando... Porque, na verdade, ainda é imaturo, né? E aí não tem aquela curiosidade para descobrir, para se conhecer e tudo mais. Mas eu, como mãe e pai, no caso, eu posso utilizar ao meu benefício, porque você começa a entender melhor os teus filhos, você, nesse âmbito, né, Luiz? Então, Eu quero dizer o seguinte, um nicho também. sim, é o que a gente fala o seguinte, você consegue fazer uma autoavaliação, uma autodevolutiva, uma autoanálise com você mesma. Você consegue enxergar melhor o comportamento dos seus filhos, você consegue enxergar melhor as dificuldades que eles têm, você consegue enxergar melhor você com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa, você no seu trabalho, você consegue ter mais assertividade na sua comunicação com essas pessoas. Porque você tem um conhecimento agregado agora que você não tinha antes. Sim, mas eu quero saber o seguinte, nesse meu nicho que nós conversamos aqui agora, eu posso introduzir isso também dentro do relacionamento. Ou seja, para que eles automaticamente aprendam a lidar melhor com os familiares deles? Seria isso? Sim. 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 Essa mulher Sim. que eu estou te falando. Sim. Porque o que acontece? Olha só. De nada adianta eu dizer o seguinte, olha, você falou assim, que uma das dores é não se conhecer o suficiente. De que adianta eu me conhecer o suficiente? Seria a resposta, tá? De que adianta eu me conhecer o suficiente? Eu sou uma mulher lá com 45 anos de idade, meus filhos já saíram de casa, hoje eu consigo me identificar melhor como mulher, hoje eu consigo retomar aquele sonho que eu sempre tive, hoje eu consigo fazer aquilo que realmente eu sempre quis fazer, mas lá no fundo eu não sou bem resolvido com a minha família. Eu sou brigada com meus filhos, eu me separei do meu marido, ou eu, sei lá, sou casada, mas sou infeliz, ou eu não sou uma boa avó. Eu estou muito bem no meu lado profissional, mas eu estou um caco no meu lado pessoal. Isso acontece, faz sentido? Muito, sim, muito. Então, automaticamente, com esse mesmo material, você consegue trabalhar essas pessoas com análise DISC. De que forma você, se conhecendo melhor como pessoa, vai te ajudar a você melhorar a sua comunicação com seus entes queridos, ou com seus amigos, ou no seu trabalho. Exemplo, eu já tive cases de fazer processos com, por exemplo, a pessoa era concursado, militar, tá? Tem uma alta patente na polícia, professor, tá? E ele queria melhorar o relacionamento dele no trabalho, com os colegas e também com os alunos. Para ele estava tudo bem. Só que ele percebia ao seu redor que as pessoas não estavam tão bem com o comportamento dele. Então eu fiz um trabalho para a gente trabalhar isso. Ele não tinha nada a ver com a profissão, no sentido de... A profissão dele, ele era feliz. Ele é feliz na profissão dele. Faz muito bem aquilo que ele faz. Mas o convívio dele no trabalho, nos dois, né? No militar e na faculdade, para ele não estava legal. E ele percebia que com os filhos também não estava tão legal. Até, inclusive, nos relacionamentos amorosos. Veja que coisa incrível. E eu fiz 3 encontros com ele, para ele melhorar esse comportamento. E ele entendeu, com a análise, o porquê isso acontecia. Primeiro, que ele tem um perfil dominante. Segundo, que ele tem um perfil conformista também alto. Então, ele era muito racional. Então, ele não era muito idealizar. Ele era de chegar e chegando. Mostrar que ele sabe, que ele pode, que ele entende. E ele entendia realmente. Só que, às vezes, as pessoas, por não ter o nível que ele tinha, às vezes se sentiam inferiores. E aí, às vezes, afastava. Às vezes, afastava. Mas ele não queria que as pessoas se afastassem. Mas, sem ele perceber, afastava. Então, veja que, nesse caso, ele precisaria trabalhar o quê? O lado mais estável e o lado mais influente. Para que ele pudesse conviver nesses ambientes de forma mais harmoniosa. Então, a mesma coisa acontece com o seu público. Quantas mulheres que até já se conhecem, ou até mesmo nem se conhecem, já está ruim, porque não se conhece o suficiente, está com conflitos com o filho, a filha ou o filho foi embora de casa, casou-se e está brigado, está intrigado, ou mal vem na sua casa porque não estava bem quando já morava com você, quer mais distanciamento, como também, de repente, você não está bem no seu relacionamento amoroso. Então, a vida está uma bagunça. Você consegue, com a análise DISC, ajustar isso, no mínimo, no primeiro momento, já mostrar a conscientização de por que está acontecendo tudo isso. O porquê o seu comportamento está interligado diretamente com a sua vida. Show?
Deixa eu Certo. ligar aqui de novo aqui, que essa minha câmera aqui, que eu tô com outra câmera aqui filmando, e aí ela deu um tempinho, ela vai e se desliga. Te ajudei? Só mais, só mais uma perguntinha Vamos lá, rapidinho. pode perguntar. Luiz, o meu Instagram, ele, tipo assim, você olha lá eu não sei falar direitinho, mas você olha no teu Instagram, você vê as pessoas maiores da tua audiência, tá? Da tua cliente, dos teus seguidores, faixa etária. Você vê, ele te dá uma abordagem sobre quantos de 20 a 30 anos tu tem e assim sucessivamente. A minha clientela ou os meus seguidores é numa faixa etária maior, de 30 a 40 anos. Como é que eu vou abordar essa mulher que eu estou te falando? Vamos lá. Se a minha clientela maior é nessa faixa etária, como que eu vou Vamos lá. fazer isso? Primeiro, a sua clientela que está hoje lá dentro do seu Instagram, elas não são o seu público-alvo. Ah, tá. Ou pelo menos, se for, você não trabalhou para que elas sejam. Não. Eu não tenho que escolher o meu nicho baseado no meu Instagram. Não. O que é que acontece? A construção a partir de agora é que vai trazer essas pessoas. Eu tô até abrindo aqui o meu para poder te falar. Hoje, a maioria do meu público é feminino. Hoje, 78% do meu público é feminino. Ah, isso aí mesmo. Ó, É isso aí mesmo que eu 74,8%. E a minha maior faixa etária está entre 25 e 44 anos de idade. Aí, ó. Por que eu te disse que minha faixa etária é de 25 a 45? Aí, ó, e eu também, é em torno de Aí, 30. o que eu quero te dizer com isso? Lembra que eu falei no início que a minha faixa etária é entre 25 a 40 anos de idade, em média? 45, por aí? 50, beleza. O que eu quero te dizer com isso? Se eu sei que minha faixa etária é essa, adianta eu falar para um jovenzinho de 18 anos, na linguagem, a comunicação? E aí, fera, beleza? Como é que tu tá? Ó, cara, tá, não adianta. Então, essa é minha... Não, quer dizer que eu não tenho jovens de 18 a 24? Tenho também. 4,8% da minha audiência é esse pessoal. Mas 42% está entre 35 e 44 anos de idade. E 36% está entre 25 e 34. E 14% está de 45 a 54. Então veja que está ali, ó, naquele meio ali. E hoje minha clientela, 74% é mulher. Então o que isso quer dizer? Que se eu quisesse hoje criar um conteúdo só voltado para mulheres, eu teria muito mais assertividade no meu resultado em termos de faturamento. Se eu quisesse, a partir de agora, dos próximos lançamentos, eu falar só para mulheres, qual é o meu público-alvo? Área de negócios, análise de perfil comportamental. Para você, mulher, que quer usar a análise comportamental como negócio na sua vida e faturar do 0 para 5K de faturamento. Então, as mulheres iam começar a vir mais, porque já é o meu público, já estão aqui na minha base. Só que isso aqui foi uma construção, não foi? Eu, em julho do ano passado, eu tinha 4 mil e poucos seguidores, em julho do ano passado, quando eu comecei a fazer essa formação gratuita. O que eu quero te dizer com isso? Naquela época, meu público era 50-50. Só que eu quase tripliquei a quantidade de seguidores. E essa quantidade que eu tripliquei, 90% vieram mulheres. E hoje, a cada 10 alunos que eu tenho na minha formação, 7 são mulheres. 7 a 8 são mulheres. Se você olhar na nossa turma lá, se você olhar na sua turma de janeiro, eu acho que da tua turma de janeiro, tem lá, eu acho que uns 80, sei lá, não lembro agora, 70 alunos por aí. Se tu olhar, se tiver 15 homens é muito lá dentro. 15 a 20 no máximo, o resto é tudo mulher lá dentro lá do grupo. Se eu for olhar a turma de julho do ano passado, tiveram mais de 120 alunos. Eu não tive nem 25 homens, o resto foi tudo mulher. Então, isso me dá indícios que, logo, logo, o meu público vai ser 100% feminino. Isso está claro. Eu nunca falei isso ao vivo aqui, mas isso está claro para mim. Não é que eu não vou vender para homens, não é que eu não vou ajudar homens, não é isso. Mas é porque eu tenho que ir de encontro com aquilo que meu público está buscando. Porque se eu faço para todo mundo e eu não nicho especificamente isso, a probabilidade de eu não conseguir atingir 100% do meu público é muito maior. Então, quem é meu público hoje? Pessoas que empreendem ou que querem empreender. Pessoas que aspiram a empreender como analista comportamental ou pessoas que já empreendem, já são analistas comportamentais e querem aumentar os seus resultados. Quando eu faço isso, eu começo a subnichar o meu público. Exemplo, esses dias agora, semana passada, eu estou até olhando aqui, eu abri vagas para uma mentoria comigo. Acho que você deve ter visto lá, uma mentoria exclusiva de 6 meses. E eu fechei lá com 10 pessoas. Dessas 10 pessoas,
eu só tenho 2 homens, 8 são mulheres. Mais uma vez, demonstra para mim que 80% do meu público é feminino. Então, você precisa já saber exatamente quem você quer atender. Para você é mais fácil, você só quer mulheres. Pode vir algum homem? Isso pode acontecer, mas é muito raro. E quando tu só quer mulher, tu fala de mulher para mulher. É muito mais fácil a comunicação. Eu tenho 2 amigos homens que só vendem para mulheres. Um é Ítalo, os 2 inclusive se chamam Ítalo. Só que um ajuda mulheres a serem donas de lojas que vendem todos os dias no digital com roupas ou acessórios. E o outro, ele ajuda a mulher a pegar homem. Ele é homem e ele ajuda a mulher a pegar homem. O cara tem quase 1 milhão de seguidor. E ele fala com propriedade. Não vou dizer nome aqui, mas você sabe o que eu estou falando. Mas, ou seja... Oi? Não é meu aluno. Não é meu aluno. Não é meu aluno. Eu conheço porque a gente faz parte de grupos em comuns. Tá? Exemplo, eu comecei com ele lá em 2018, quando ele começou a focar isso com forma mais o Ítalo Ventura. Ele começou lá em dezembro de 2018 a meio que focar mais nessa área. Já o Ítalo, que é Ítalo Maciel, que é do Instagram Donas de Loja, ele começou a focar também lá em 2018. Hoje, Ítalo Ventura fatura milhões em cada lançamento. O Ítalo Maciel, só esse ano agora, mês de maio, já faturou mais de 1 milhão em faturamentos, somente lançando produtos digitais voltados para esse público. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você subnicha o seu público, você tem muito mais resultados a médio e longo prazo.